Boa noite, a paz do Senhor para todos. Nesse vídeo, que vai ser o primeiro vídeo do nosso canal, né? O canal que vai nos remeter e falar sobre arquétipos na palavra de Deus. Ou seja, a nossa proposta é trazer várias questões bíblicas dos símbolos da palavra de Deus, onde vai nos ensinar diversas coisas, né? Então, o intuito deste canal é trazer estudos bíblicos em aprofundamento na palavra, onde a gente vai olhar apenas os viés da palavra de Deus. Então, para que você possa entender cada coisa que vai ser abordada aqui, é necessário que você entenda até mesmo o que está escrito em um provérbio chinês, que diz: para que você possa experimentar do meu chá, primeiro esvazie a sua xícara. Então vamos lá. Nós vamos estudar aqui no Gênesis, capítulo 1. Vamos começar do princípio. E o princípio da criação, onde a gente vai analisar os 3 primeiros versículos da palavra de Deus. Que é Gênesis, capítulo 1, o versículo 1, o 2 e o 3, né? E diz assim a palavra de Deus no primeiro versículo: ó, no princípio Deus criou céus e a terra. Então, está escrito na palavra: no princípio Deus criou os céus e a terra. E para nós entendermos isso, primeiro ponto. Primeiro, na palavra de Deus, a palavra princípio, né, quer dizer em um princípio. Ou seja, houve outros princípios antes deste princípio ali primário que a palavra de Deus nos apresenta. E onde nós podemos ver que também a palavra criar, que no hebraico é bará, Deus trouxe da existência as coisas para a existência material do nada. Ou seja, antes houve um princípio, antes desse princípio a qual a palavra nos apresenta, e temos a questão que Deus traz da existência, a matéria à existência do nada. Então, ali nós podemos entender que a palavra ali Deus está descrita como Elohim, que quer dizer deuses. Então nós podemos entender que essa palavra vai se remeter tanto a Deus, mas também tanto os seres celestiais. Então, através dessa palavra, nós vamos entender que os seres celestiais de Deus foi que ajudaram na criação. Ou seja, antes deste princípio, né, que a palavra de Deus nos apresenta, teve outros princípios, mas ainda não havia a criação do mundo, não havia a criação dos céus e da terra, ou seja, as dimensões superiores e as inferiores. Apenas existia um local, com certeza existia um local com espaço e tempo, onde os seres espirituais interagiam. E aí Deus, a partir desse momento, junto com aqueles que ele já havia criado, ou seja, a classe dos anjos que estavam ali com eles, os seres espirituais, seres celestiais, em um certo princípio, decidiram criar os céus e a terra. Para nós entendermos melhor essa céus e a terra, eu fiz esse desenho. Esse desenho aqui e esse vai remeter ao plano cartesiano, onde é conhecido na geometria, aonde alguns também atribuem isso à geometria sagrada. Que é o quê? Quando Deus criou tudo, ele precisou estabelecer um plano, né? Um plano aonde vai nos identificar como altura, largura e profundidade. Pois para haver criação, precisa ter isso. E outro ponto, para haver isso, tem que ter uma delimitação, ou seja, o espaço precisa de ser delimitado. Então, para haver a interação do 3D, o qual a gente conhece nesse mundo material, Deus precisou estabelecer isso. Então, quando ele disse, no princípio Deus criou os céus e a terra, ele criou a altura, a largura e a profundidade, dimensões
superiores, dimensões inferiores. E também a questão do Sheol, que é o abismo, né? Onde vai nos mostrar também no versículo 2. E no versículo, ou seja, antes de eu falar desse versículo 2, é mais ou menos como se a Terra, ou seja, a criação de Deus fosse assim antes. Dimensões superiores, dimensões inferiores, dentro desse plano, né, que é um cubo dentro de outro cubo, onde nós podemos entender que aqui é a dimensão material e aqui dentro a dimensão espiritual. E Deus está fora disso, pois Deus está fora de tempo e fora da limitação da matéria e do espaço. Deus, ele permeia tudo, né? Então, no versículo 2, aonde vai dizer: "E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas", né? Ou melhor dizendo, vamos voltar ali pro versículo. Aqui, ó. "E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas." Quando ali a Bíblia diz "e a terra era sem forma", na verdade, algumas traduções vai trazer "e a terra estava sem forma e vazia", que é uma tradução até um pouco mais correta do que era, né? Porque no hebraico é um verbo ali que vai nos remeter a uma questão de que houve um estado antes e aí se torna aquele estado, ou seja, a terra não era sem forma e vazia. A terra tornou-se sem forma e vazia. Por quê? Porque no texto de Isaías, capítulo 42, versículo 18, vai nos dizer que Deus não criou a terra sem forma e vazia, antes a criou para ser habitada. Ou seja, ali houve um cataclismo, que vai até nos ajudar a entender a teoria do tempo ali, né? Onde que do versículo 1 para o versículo 2 existe um tempo, né? Aí se passa um tempo ali, e onde também nós podemos entender que ali foi a questão da rebelião celestial. Por isso que a terra se torna sem forma e vazia, tá? Nos outros vídeos, nos próximos vídeos que vão ter, nós vamos destrinchar todas essas questões, tá? Só tô passando um pano de fundo para poder iniciar essa série que vai começar no nosso canal aqui. Então, continuando. Existem vários versículos que vai nos ajudar a apontar isso, mas que nós vamos estar falando e destrinchando nos próximos vídeos. Aí muitos vão me perguntar, mas por que você fez dois desenhos, um aqui em cima e o outro embaixo? Por quê? Até mesmo na questão é o seguinte, muitos vão falar, mas por que você fez a Terra parecendo como a teoria que muitos terraplanistas defendem? Ora, a Terra pela Bíblia ela é desse jeito, tá? Ela não é como uma esfera, como a ciência diz. Porém, pela Bíblia, tá? É o que eu estou dizendo. Mas e aí? Como é que fica essa questão? Eu estou defendendo o que a palavra de Deus nos fala. A Bíblia é desse jeito.